Fala pessoal, tudo bem? Mário Vergara por aqui e hoje eu queria falar com você sobre quantas palavras você tem que saber para se tornar fluente em inglês. Lembrando que aprender inglês, se tornar fluente, não envolve só aprender palavras, né? Porque não é assim, o Mário falou que se eu aprender tantas palavras em inglês eu fico fluente. Aí você vai lá e decora todas as palavras e puf, você fica fluente. Não é bem assim. Para ficar fluente, você tem que saber as palavras, o vocabulário, mas também você tem que saber um pouco de gramática, um pouco de pronúncia, tem que treinar seu ouvido para você entender, tem que treinar sua fala para você falar. A fluência ela é composta de diversos elementos, diversas coisas ali que você tem que saber e aprender para conseguir, de fato, aprender inglês, de fato, ficar fluente. E o vocabulário é só um desses elementos e é o elemento que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Inclusive, eu vou falar... Vamos fazer assim, vamos falar de quantas palavras você precisa no nível básico, depois quantas no nível intermediário e depois quantas palavras no avançado, que é o que eu considero fluente. Então vamos lá. Vamos começar com o nível básico. Nível básico vai desde das pessoas que sabem 0 palavras, nenhuma palavra em inglês, até em torno de 2.000 palavras. E aí você pensa, Mairo, 2.000 palavras? É nível básico ainda? 2.000 palavras é muita palavra. É muita palavra. Só que um idioma, eu sei, quem acompanha meus vídeos já viu eu falar isso. Um idioma é composto de milhares e milhares e milhares de palavras. Em português, que é a sua língua nativa, você sabe aí mais de 10.000 palavras tranquilamente. Talvez você pense, não, eu não sei 10.000 palavras em português. Não, você sabe muito. Se você lê, se você é uma pessoa que sabe, que tem um vocabulário pequeno em português, ainda assim vai saber mais de 10.000 palavras em português. Se você é uma pessoa que lê bastante, vixe, aí você deve saber mais de 20.000 palavras. Então o que eu quero dizer com isso? Que uma língua realmente é composta de muitas e muitas e muitas palavras. E 2.000 parece muito, mas não é muito. 2.000 é o que você vai usar para ter conversas do dia a dia, para entender coisas do dia a dia e falar coisas do dia a dia, coisas básicas. Mas qualquer assunto que for um pouco além do básico, né? Saiu um pouco do básico, já vai te causar um pouco de problema se você tiver esse vocabulário. E claro que assim, não é um número fixo de palavras e deu. É tipo um espectro. Se você sabe 300 palavras, aí você tem um vocabulário bem básico em inglês. Se você sabe 1.900 palavras, já é um bom básico. Você já está ali chegando no básico. Lembrando que quando você passou das 2.000, você já não é mais básico. Então, o 2.000 é o limiar, né, o final do básico, digamos assim. Então, um cara que sabe 2.000 palavras, 1.900, ele tem um bom básico. Um básico já indo para o intermediário. Já se você sabe, 100 palavras, é um básico bem básico. Aí, então, de 0 a 2.000 palavras é mais ou menos o básico. E outro detalhe. Não demora muito, não, para aprender 2.000 palavras. Se você tiver um bom método, tipo método Vergara, cara, dá assim, se você for de boa, num ritmo de boa, você vai levar 1 ano para aprender essas 2.000 palavras, mas isso indo num ritmo tranquilo. Se você estudar um pouquinho mais, tipo, um ritmo bom de estudos, tá? Vamos colocar assim, o ritmo de boa na lagoa, indo bem com calma, 1 ano você pega 2.000 palavras no método Vergara. Um ritmo um pouco mais acelerado, 6 meses você já aprende 2.000 palavras. 6 meses você já saiu do básico, né? Chegou no 2.000, passou 2.000, você não é mais básico. E se você, for enlouquecido nos estudos, dá para aprender 2.000 palavras em 3, 4 meses. Então vai variar, depende do seu tempo livre, sua dedicação, mas de 3 meses até 1 ano, né, dependendo do seu ritmo, você aprende essas 2.000 palavras. Claro, estou falando assim, baseado no método Vergara. Outros métodos vão ser diferentes e tal. Eu não tô assim puxando sardinha pro método Vergara. Estou falando aqui com base nas minhas experiências e o que eu ensino. Bom, voltando agora. Aí chegou em 2.000 palavras, passou de 2.000 palavras, você foi pro intermediário, em termos de vocabulário. E o intermediário vai ser tipo assim, de 2.000 até umas 7.000 palavras. 2.000 até umas 7.000. Quando você está nesse nível de vocabulário, é muito interessante porque você já começa a entender coisas assim que vão além do dia a dia. Sei lá, você vai ver um noticiário na televisão, eles estão falando sobre a situação política na Rússia, sei lá, coisa aleatória que eu falei aqui. E você começa a entender, tem muita coisa que você não vai entender ainda, mas tem algumas coisas específicas, e eu não tô falando de vocabulário raro nem nada, mas assuntos específicos, indo além do, oi, tudo bem, como é que é o tempo, sabe? Você começa a entender umas coisas bem interessantes. Por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, partes do corpo. Talvez no nível básico você saiba boca, mouth, você saiba nariz, nose, você saiba o olho, eye, mas talvez você não saiba a testa, né, forehead, talvez você não saiba, no nível básico. No intermediário você já vai saber testa, vai saber, sei lá, pálpebra, eyelid, que é a pálpebra aqui do olho, né? Então, você começa, né,
a ter um vocabulário mais específico de certas áreas e tal, e você começa a entender coisas que um estudante do básico ali, tanto entender quanto falar, né? Aí depende do que você estiver praticando, se você pratica mais o entendimento ou mais a fala, ou os dois, mas você sente que você está indo além, e é bem claro isso. Puta, eu entendi aquilo. Porque no básico, você só entende as coisinhas simples que todo mundo sabe. Quando chega no intermediário, já tem uns termos, você vê um negócio, entendi. Eu lembro até hoje, no francês, outro exemplo legal, eu dou bastante exemplo do francês porque é o idioma que eu tô estudando agora. Eu lembro até hoje que eu tava vendo, não sei se era um vídeo, eu não sei o que era que eu tava vendo, e a pessoa falou a palavra chantier em francês, que significa canteiro de obra. E eu lembro, faz uns anos isso já, né? Uns anos, não sei, deve lá, fazer um ano atrás. E eu entendi, né? E eu, caraca, o meu vocabulário francês tá melhorando. Então é isso que, né? Esse fenômeno de você começar a ver algumas palavras que você sabe que não é tão básica, assim, que já é um pouquinho mais evoluída, e você começar a entender, é muito comum nesse nível intermediário, que vai de 2.000 até umas 7.000 palavras. Aí, quando você chegou em 7.000 palavras, passou das 7.000, aí você já tem um vocabulário que eu considero um nível avançado. Por exemplo, em francês, eu já devo saber aí umas 7, 8 mil, pelo menos umas 7, 8 mil. Em inglês, sei lá, devo saber umas 12, 13 mil palavras. No meu vocabulário em inglês não é gigante, não é 20 mil palavras, mas assim, umas 12 mil palavras eu sei em inglês. Então assim, leio livros, vejo podcasts, assim. Só se eu ler um livro do Shakespeare, aí vai ter um monte de palavras que eu não sei. Mas assim, uma coisa mais antiga. Mas em geral eu tenho vocabulário bom e o meu em francês tá indo. Eu quero chegar lá numas 10, 12 mil, né? Tenho vocabulário em francês igual eu tenho em inglês. Hoje, como eu disse, hoje eu devo ter umas 8 mil, 9 mil, e eu já sinto que eu sei eu sei bastante, meu vocabulário é bem sólido, bem firme em inglês, em inglês não, em francês, né, e em inglês também, e eu consegui sentir bem essa jornada, né, ali quando eu sabia 1.000, 2.000, era bem básico, aí como eu disse, dos 2.000 até os 7.000, foi evoluindo, já entendi os canteiros de obra. E aí, quando passou dos 7.000, 8.000, eu leio muita coisa, eu tenho um monte de palavra bem específica que eu sei. Eu diria que eu tenho, assim, em termos de leitura, meu nível em francês é tipo um C1. C1, para quem não conhece os níveis do quadro europeu de línguas, é um nível avançado, né, de leitura, tá? Eu ainda estou desenvolvendo o meu ouvido, a minha fala, mas o meu vocabulário, né, passando das 7.000, 8.000 palavras, me colocou nesse nível avançado. E aí, uma vez que você chega nesse nível de 7.000 ou mais palavras, é só você começar a trabalhar, né? Aí se você trabalhar nos outros aspectos, na gramática, na pronúncia, no treino do ouvido, no treino da fala, né? Uma vez que essas outras coisas aí tiverem todas desenvolvidas, você vai ser fluente no idioma e não aquele fluente que só tem aquela comunicação básica. Não, fluente que se comunica, fala bem sobre praticamente qualquer assunto que você quiser falar, né, que você tenha um certo conhecimento, que você tem que ter um conhecimento do assunto para poder falar, mas eu tô falando em termos de domínio do idioma. Você consegue ler livros, você consegue escutar, sei lá, noticiários, ver um vídeo no YouTube sem legenda, escutar um podcast falando sobre a situação política na Rússia e coisas assim. Então, para resumir, de 0 a 2.000 palavras, nível básico de vocabulário, né? De 2.000 até umas 7.000, nível intermediário de vocabulário. 7.000 ou mais, considero como nível avançado de vocabulário e o necessário para você se dizer aí fluente, né? Em termos de vocabulário. Claro que fluência envolve outras coisas também, mas vamos pensar só em termos de vocabulário aqui. E claro, aí você pode continuar evoluindo. 10.000 palavras, 13.000 palavras, 20.000 palavras. Quanto mais você evolui. Aí não tem fim, né? Só que eu acho que categorizar os níveis depois do avançado não tem muita necessidade aí, né? Uma vez que você chegou no avançado, né? Tipo assim, o meu vocabulário em francês, voltando no exemplo do francês comigo, que é o idioma que eu estudo agora, o meu vocabulário em francês está no avançado. A minha gramática do francês não está no avançado. Eu desenvolvi primeiro o vocabulário. Então agora, tipo, a minha fala não está no avançado, nem a minha gramática, mas o vocabulário tá. Então o que eu estou fazendo agora? Estou trabalhando tanto a minha fala quanto a minha gramática do francês para que elas cheguem no nível do vocabulário. Por quê? Porque eu preciso de todos os elementos para que isso forme, né, para que eu possa dizer, cheguei na fluência no idioma. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, faz o quê? Deixa um comentário aqui, ó. Dá um like no vídeo. Se você viu até aqui, você gostou. Então, gasta 5 segundos aí, vai ali dar um like, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, né? Eu gosto de ler os comentários, responder alguns, né? Eu gosto de ouvir vocês aí. Então, deixa um comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.